Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Boa noite a vocês que estão em casa. Eu me chamo Michele. Tem alguém aqui pela primeira vez? Não, né? Rostinhos todos bem conhecidos. Gostaria de fazer alguns pedidos para que lembrassem de desligar os celulares ou colocar em modo avião, para que não atrapalhasse a harmonia, né, da nossa reunião. Aguinha fluidificada, quem trouxe para colocar na mesa lá atrás, com o nomezinho, não esquecendo de pegar ao final da reunião. Para vocês que estão em casa, também podem colocar sua água para fluidificar. Todos estão fazendo o Evangelho no lar? Tá tudo em dia? Ninguém está esquecendo de fazer? Ah, muito bem. A nossa página de abertura hoje será lida pela nossa irmã Amanda. E as nossas reflexões do estudo de hoje será feita pelo nosso irmão Edivaldo com o tema Reconcilia-se com os seus adversários. Amanda, por favor. Boa noite. Do livro Palavra de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 178. Adversários e delinquentes. Reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Jesus está em Mateus, capítulo 5, versículo 25. Jesus nos solicitou a imediata reconciliação com os adversários para que a nossa oração se dirija a Deus, escolmada de qualquer sentimento aviltante. Não ignoramos que os adversários são nossos opositores, ou mais apropriadamente, aqueles que alimentam pontos de vistas contrários aos nossos, e muitos deles, indiscutivelmente, se encontram em condições muito superiores às nossas em determinados ângulos de serviços e merecimento. Não nos cabe, assim, o direito de espizinhá-los, e sim o dever de respeitá-los e cooperar com eles no trabalho do bem comum. Embora não lhe possamos abraçar o quadro integral das opiniões. Há companheiros, porém, que, atreitos ao comodismo sistemático, a pretexto de humildade, se ausentam de qualquer assunto em que se procura coibir a dominação do mal, esquecidos de que os nossos irmãos delinquentes são enfermos necessitados de amparo e intervenção compatíveis com os perigos que apresentem para a comunidade. Todos aqueles que exercem algum encargo de direção sabem perfeitamente que é preciso velar em defesa da obra que a vida lhes confiou. Imperioso manter-nos em harmonia com todos os que não pensam por nossos princípios. Entretanto, na posição de criaturas responsáveis, não podemos passar indiferentes diante de um irmão obsidiado que esteja lançando veneno em depósito de água destinados à sustentação coletiva. Necessitamos acatar os condôminos do edifício que nos serve de residência, toda vez que não consigam ler os problemas do mundo pela cartilha de nossas ideias. Todavia, não será justo desinteressar-nos da segurança geral se vermos um deles ateando fogo no prédio. Cristo, em verdade, no versículo 25 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nos afirma: reconcilia-te depressa com teu adversário. Mas no versículo 2 do capítulo 16 do Evangelho de Lucas, não se esqueceu de acrescentar: dá conta de tua mordomia. Graças a Deus. Obrigada, Amanda. Vamos agora, ambientados, fechar os nossos olhos, nos conectar a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade trabalhadora da Casa de Miguel,
agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender um pouquinho mais, para refletir um pouquinho mais sobre os aprendizados que Ele deixou para nós. Pedimos a Ti, Pai, que ampare o nosso irmão Edivaldo, que trará para a gente o estudo da noite de hoje. Que ele tenha clareza, que ele seja amparado, que ele seja orientado. E pedimos assim para que permaneça conosco, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Edivaldo. Uma boa noite a todos vocês e uma boa noite também para você que está nos acompanhando através do nosso canal do YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Primeiramente, agradeço a Deus, nosso Pai, a Jesus, a espiritualidade amiga da casa, por essa oportunidade de estarmos aqui nessa conversa, de pouco tempo, mas hoje nós estamos com o tema reconciliar-se com os adversários, assim como a nossa irmã já leu a página de abertura. E a pergunta que fica é: temos adversários? Somos adversários de alguém? É bom a gente ver umas duas partes, os dois lados, Adversários com certeza nós os temos, E talvez, e com certeza somos também de alguém. Porque para ser adversário, para que exista esse tipo, vamos dizer assim, de construção mental, basta sermos o que somos. Só isso. Sermos o que somos, o que pensamos e como agimos. Aí a gente ouve sempre um ditado popular: nem Jesus agradou, por que será que nós vamos agradar a todos? Ou por que será que todos serão agradáveis a nós? Só que o Evangelho, segundo o Espiritismo, como bússola renovadora dos nossos pensamentos e atitudes, sempre nos indica o quê? Trabalho. Trabalho que nós precisamos executar. E que tipo de trabalho é esse? Trabalho de nos melhorarmos. Nós precisamos nos melhorarmos, nos lapidarmos, porque somos ainda pedra bruta. Haja visto que nós agora, graças a Deus, nos encontramos encarnados no planeta Terra. Planeta de provas e expiações, como a gente cansa de ouvir, planeta em que ainda fazem morada a maior parte das dores e dos problemas, todas inerentes a nós. Mas nem sempre foi assim. O nosso para trás, que não pode ser esquecido, já foi bem pior, já foi diferente. A demanda já foi mais custosa. A cada momento, a cada encarnação que a gente vem vivenciando, a coisa vai melhorando e vai melhorar cada vez mais se nós tivermos boa vontade. E vontade para conosco, para com o próximo, para com a vida e para com os acontecimentos. Então faz-se necessário que a gente não adormeça enquanto a gente está aqui numa encarnação que nós imploramos muito para estarmos aqui. Porque estarmos aqui hoje, esta noite, nesta casa de caridade, a gente pediu muito para vir, porque a fila é gigantesca das nossas necessidades e dos que precisam estar aqui. Se a gente observasse, e a gente tomar nota disso, que a quantidade de espíritos desencarnados que querem voltar é o triplo da quantidade do que está habitando aqui esse planeta nesse momento. Então a demanda é muito grande. Então aproveitemos a oportunidade aqui. Vamos nos reconciliar. Então a gente encontra no Evangelho, capítulo número 10, item 5, reconcilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao teu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Poxa, em verdade te digo que não sairás de lá dessa cadeia. Quer dizer, nós precisamos
nos libertarmos do círculo vicioso que nos prende a sentimentos negativos, a conceitos negativos. Olha, eu não lembrei bem, há alguns minutos atrás, que basta sermos o que somos, e isso a gente não vale só para nós, vale para cada um de nós. Então, o que o Evangelho já está indicando aí? Que nós precisamos trabalhar o respeito a nós e ao outro, o respeito às nossas ideias e às ideias do outro. O outro não consegue ter a mesma visão que eu tenho e nem eu consigo ter a mesma visão que o outro. Mas entre nós precisa haver respeito, porque quando há respeito, o que já acontece? Já é um encaminhamento do amor. Quando a gente fala do amor, mas o amor é isso? O amor é muito mais do que aquilo que a gente consegue apreender. É muito mais. Esse amor que Jesus sempre nos lembra é grandioso. Ultrapassa os limites daquilo que a gente logo imagina. Quando a gente pensa em amor, a gente reduz muito para o nosso círculo. E às vezes nem tanto também. Mas esse amor é de uma grande amplitude. Olha o pleonasmo aí. Se é amplo, é grande. Grande amplitude, a gente usa o pleonasmo para a gente ter a certeza do tamanho, da importância de nós nos trabalharmos. Vamos respeitar a ideia do outro. Vamos respeitar o outro como ser. Podemos não concordar com os seus pensamentos e com as suas atitudes, mas nada nos dá direito de deletarmos a outra pessoa. Como a gente tem visto ultimamente, não é? As pessoas têm avançado um sinal muito perigoso. E o Evangelho está aqui, mais uma vez, nos lembrando disso aqui. Essa reconciliação, esse respeito, já é um grande antídoto para que não criemos animosidades para daqui para frente, ou alimentemos aquilo que já está vindo lá de trás. Jesus fala da necessidade do perdão para o bem do que se sente ofendido. Mas, como tudo se relaciona aos benefícios, se estende também ao que ofende, pois que o ofensor do momento quase sempre foi antes o ofendido e assim se sentiu. Por isso que eu digo, a gente também não só sofre as ações, nós também praticamos. Quantas vezes a gente espezinha o outro, às vezes só a gente fala assim, fui só dar uma alfinetada. Que direito que nós temos de dar alfinetada? Por que nós vamos dar alfinetada? Nós detemos a verdade, e essas verdades todas que nós temos aqui agora, nesse momento, elas podem, todas elas, em posição quaisquer que estejamos, podem cair por terra. Porque se é um planeta em construção, abrigando espíritos em construção, isso significa o quê? Nós não temos ideia concreta sobre nada. Nós não temos certeza sobre nada. Então, por que vamos brigar? Por que vamos nos desentender? Se estamos aqui, não estamos todos no mesmo barco, mas estamos todos abrigando um planeta que é hospital e que é escola, porque os necessitados somos nós. Somos exatamente nós os necessitados de melhora. Então, podemos estar em graus diferentes, mas somos aqueles enfermos necessitando da medicação. Então, a partir do momento em que a gente se compreende assim, fica muito mais fácil de nós levarmos o nosso cotidiano, sem ofender e sem ficar ofendido. Eu falei que a gente ia falar sobre o perdão. O perdão, ele cura muita coisa. Porque a gente pisa em falso também. Mas por que quando alguém pisa em falso conosco, não merece perdão? A gente de vez diz assim, fez uma vez, fez duas, não vai fazer mais, porque eu não vou dar mais direito. Mas não sou eu só que penso assim. A maior parte pensa também a mesma coisa. Então o que a gente está criando? Nós sempre precisamos lembrar que nós, enquanto obra do nosso Pai, tudo aqui que está aqui é obra do Pai, mas nós também somos obra do Pai. E se somos obras inteligentes,
nós precisamos colaborar com o Pai para o bom andamento dessa obra. Olha a nossa responsabilidade. E se a gente perde tempo criando adversários, fica complicado. Ah, mas a gente carrega para trás. Sim, lá para trás a nossa informação era bem menor. Hoje a gente já está tendo condições de estar refletindo sobre o Evangelho que nos é ofertado. Kardec inicia afirmando que há dois efeitos na prática do perdão e na prática do bem em geral. Um moral e o outro material. O primeiro são os efeitos morais para quem dá e para quem recebe o perdão. Efeitos no sentir, provocando sentimentos e emoções agradáveis e mais nobres. Ambos, ofensor e ofendido, se sentem mais aliviados, mais felizes. Quando a gente recebe o perdão de alguém, não alivia? Porque a gente pisa em falso. Porque a gente também vacila. Não é verdade? Aí alguém vem e nos perdoa, a gente acalma, né? Dá aquela leveza. Então, se a gente se sente bem com isso, por que a gente também não dá essa chance e essa oportunidade ao outro? Que foi ríspido, às vezes está envolto em problemas. Nada justifica. Os problemas são do outro, são daquela criatura ou são nossos. Nada justifica que descarreguemos no outro. Precisamos o quê? Nos ampararmos com o alto para que a gente possa resolver os problemas. Mas tem gente que não consegue e sai distribuindo também. E esse tipo de gente pode ser nós, pode ser eu. Mas o que a gente precisa fazer o tempo todo? Vigiar e orar para que a gente não caia nesse lugar comum. Então ninguém é responsável pelas problemáticas que eu vivencio. Então, uma forma de lidar, de cuidar, de sentir paz, aquela paz que a gente sente quando alguém nos perdoa, a gente também pode proporcionar para o outro. Então a gente vai falar de perdão, de entendimento e de indulgência. A gente se tinha animosidade, muitas vezes a gente conhece pessoas ou vai trabalhar em algum lugar e às vezes os colegas de trabalho, os novos colegas de trabalho, para nós são novos, né? Às vezes nos olham atravessado, não nos conhecem de fato e nem nós os conhecemos. E aí fica aquele tempo e às vezes a gente não cria barreiras, não se dá oportunidade ou então há disse-me-disse no trabalho, na família, e ninguém procura conhecer o outro, toma aquilo como verdade e já cria o quê? Um tipo de energia negativa no meio dos relacionamentos sociais. Por isso que nós precisamos praticar o vigiar e o orar. Aquele que agora está ali na nossa convivência, talvez no passado não teve uma convivência boa, mas foi criada uma nova oportunidade para que agora a gente se entenda. Aqueles que são nossos filhos, né, nossos cônjuges, estão ali não por acaso, ou nossos pais, um irmão, um familiar próximo, um grande amigo, pode ter sido lá para trás algum grande inimigo que com o tempo, com o perdão e com o amor se resolveu e agora pode estar próximo de nós. Ou então está agora tentando resolver essas pendências do passado. Então, se nós percebemos algum tipo de coisa, vamos lá na pessoa, vamos conversar. Vamos sempre buscar entendimento. E para isso não precisamos ser santos. Precisamos só usar a sensatez. Precisamos só utilizar os ensinamentos do Mestre Jesus. O outro elimina as vibrações negativas do ofensor e do que se sente ofendido, que se estabelecem entre um e outro, consequência da ação e dos sentimentos e pensamentos igualmente negativos. Que eu falei agora há pouco, que tipo de carga, que tipo de campo vibracional nós jogamos no mundo? Porque nós todos vibramos, nós todos emanamos vibração. Mas que tipo de vibração eu emano e eu jogo na vida? A gente precisa se preocupar com isso. Porque o outro reage de acordo com a nossa campo vibracional também. E se o campo vibracional direcionado a nós não for legal, e se o nosso não estiver compatível, vai bater e vai voltar. Não vai nos afetar. Então é por isso que nós precisamos trabalhar isso. Agora a gente consegue ter algum entendimento sobre isso. Kardec considerou
esse efeito material por desfazer no ato a ligação negativa desses fluidos venenosos, impedindo que continuem após a morte do ofensor. E a gente se pega ouvindo, muita gente fala assim, morreu, graças a Deus, me libertei. Será? Será? O desencarnado vai levando todo tipo de sentimento que tinha aqui. Então, se havia um grau de animosidade entre nós, mesmo não estando mais aqui fisicamente, esse continuará. Cabe a nós desfazermos isso. Ou o desencarnado pode ser nós, cheios de sentimentos negativos, vamos passar, fazer essa transição carregando os sentimentos. Então é muito errado quando a gente às vezes ouve, fulano saiu daqui, está numa melhor do que a nossa. Será? Será que está melhor do que nós? A gente não tem condições de dizer se está melhor, se está pior. Nós temos condições, sim, de fazermos preces pelo irmão que foi e por nós, porque somos todos necessitados de prece. Somos todos nós buscando a nossa melhora. Então não deixemos que esse tipo de fluido, que esse tipo de campo vibracional negativo perdure. Perdoemos. Ah, morreu, agora virou santo? Né? Como muita gente diz, não virou santo. É alguém cheio de altos e baixos, como nós, que enfrenta problemáticas de graus diferentes do nosso, mas enfrenta ainda esses altos e baixos, essas oscilações, procurando melhorar. Então, é muito complicado a gente dizer, fulano se foi, lá de cima vai olhar por mim, será? Será que vai conseguir? Será que está melhor do que nós? Pode estar carregando ranço desse tipo de vibração. Então, quando Jesus lembra que enquanto há tempo, é que nós precisamos ser ágeis em relação a esse tipo de campo vibracional, em relação a essas situações que podem melhorar desde já. Aí a gente tem uma sinaleta ali, ó, já para nos chamar a atenção, né? O desencarne, como eu estava falando agora há pouco tempo, o desencarne não elimina os inimigos, visto que o espírito leva consigo todas as suas qualificações, boas ou más, todos os seus sentimentos, todo o seu conhecimento, toda a sua maneira de ser e despertar lá como e cá. É o que eu acabei de dizer. O que nós somos aqui, vamos desencarnar, continuamos sendo isso aqui. O que nos cabe é o quê? Nós, na erraticidade, né, onde estivermos, procurarmos dar continuidade à nossa melhora. Lá não vai ter ninguém tocando flauta em cima de uma nuvem ou parado em alguma cadeira sentado ao lado do Pai. Lá tem trabalho e escola nos aguardando. E precisamos ter vontade e boa vontade para continuarmos. Então, assim, o inimigo leva o seu ódio, sentindo-se até mais livre, sem as limitações do corpo físico, para agir sobre o seu desafeto, tornando-se seu obsessor. Mas também estamos tratando sobre obsessão. A obsessão também se dá dessa forma, né? Para que a gente compreenda até melhor isso, temos até bastante cursos na casa para que a gente faça, né? E se a gente tiver interesse realmente em saber sobre isso aqui, mas a gente já vai dando um corte. Ah, mas ele pode continuar lá do outro lado, entre aspas, nutrindo seu ódio. Mas se nós não estivermos vibrando no mesmo tipo de faixa, nada vai nos atingir. Porque se a gente já se despertou com o Evangelho, se a gente já acordou, se a gente percebeu que o Evangelho está nos convidando ao trabalho, à nossa melhora, nós não vamos cair nesse lugar comum. O irmão pode continuar nutrindo ódio, mas nós já estaremos livres disso, porque compreendemos o nosso erro e estamos fazendo o possível para nos melhorarmos. A maioria das obsessões, sobretudo a subjugação e a possessão, são quase sempre motivadas por vingança. Então não queiramos nós também nos vingarmos de quem quer que seja. Não. Houve algum acontecimento infeliz,
houve algum desentendimento, oremos. Oremos pelo outro e oremos por nós. Porque, lembrando mais uma vez, a cada ação existe uma reação. Muitas das vezes, esse ódio, essas coisas todas, fomos nós que provocamos no outro isso. Não necessariamente do outro para conosco. Quem começou? Agora, não nos cabe. Façamos as nossas reflexões mais íntimas, porque a nossa consciência grita. A nossa consciência sempre grita sobre todas as nossas atitudes, sobre todos os nossos pensamentos. Então, se gritou, se deu aquele aperto no nosso peito, vamos trabalhar. Vamos trabalhar essas situações. Deus permite que isso aconteça. O que Ele permite que aconteça? Que exista essa problemática. Mas Deus fica assistindo de camarote? Não, nós temos livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. Mas esse livre-arbítrio que nós temos, ele precisa ser bem utilizado. Mas como é que a gente utiliza bem? Quando a gente se aprofunda, quando a gente percebe a necessidade de melhorar o nosso moral. Porque a gente percebe em nós as falhas. Com certeza. Nós percebemos quando a gente espezinha o outro também. Quando eu vou soltar só uma piadinha para ver se fulano de tal se toca. Vou fazer uma provocação. Por que isso? Para que isso? Então, de que forma nós estamos utilizando o nosso livre-arbítrio? Fica para nós também pensarmos sobre isso. De que forma estou utilizando o meu livre-arbítrio? De que forma tenho vivenciado as minhas experiências aqui no planeta Terra? De que forma eu tenho encarado as notícias que me chegam? De que forma eu tenho observado a vida e as minhas atitudes e as atitudes das pessoas, os acontecimentos? Então, cabe a nós. Então, livre-arbítrio todos nós temos. E a gente, às vezes, recebe alguns espíritos nas mesas mediúnicas e eles falam, claro, mas eu tenho livre-arbítrio. Mas muitas das vezes foi mal utilizado. Muitas das vezes mesmo. Foi mal utilizado. Lembram do respeito? Respeito ao uso do livre-arbítrio, respeito para conosco, respeito para com o próximo. Ninguém deve passar a mão na cabeça de quem quer que seja. A gente, até em relação aos filhos, a gente não deve passar a mão na cabeça. Nós podemos auxiliar dentro de nossas possibilidades. Porque só passar a mão pela cabeça não é amor. É comodismo. Então, o Evangelho nos convida a amarmos. Jesus nos lembra do amor. E o amor, como eu disse há pouco, ele tem uma grande amplitude. Mais uma vez, um pleonasmo, grande amplitude. Ele tem a amplitude. Precisamos entendê-lo, o amor, como isso. Para que dentro desse entendimento do amor, e é um entendimento que não ocorre assim abruptamente, ele vai transcorrendo paulatinamente, de acordo com as nossas informações, e essas informações do Evangelho, elas não podem ficar só guardadas nas páginas. Nós precisamos retirar das páginas dele e aplicarmos em todo instante de nossas vidas. Aplicarmos no cotidiano. Precisa ser prática. Prática. Não importa que digam que a gente ficou bobo ou alguma coisa, porque tem gente que conceitua, né? Mas está muito santo. Ninguém é santo. A gente só está buscando o quê? Melhora. Então, Deus permite que isso aconteça pela lei de causa e efeito, no respeito ao uso do livre-arbítrio de cada um, que leva o homem pela má escolha a fazer o mal ou por haver faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar. Mais uma vez, vamos voltar para o alívio que o perdão proporciona. Da leveza, do bem-estar. Isso é qualidade de vida.
Se a gente se deter só apenas no que é material, a gente vai ver que qualidade de vida é conquistar bens, conquistar, né, as coisas que são daqui, que precisam ser bem cuidadas, porque são ferramentas que nós precisamos utilizar enquanto aqui estamos encarnados. Não vamos desdenhar das coisas materiais, mas lembremos que somos espíritos e, como tais, nós precisamos buscar o quê? A nossa melhora moral. Porque o que nós vamos levar daqui, dessa existência, será a nossa moralidade. É por isso que quando o espírito desencarna, ele continua sendo aquilo que ele era aqui. Porque ainda está recheado dos seus conceitos morais. Cônscio daquilo que é. E nós, Jesus sempre lembra, nós somos seres perfectíveis. Isso significa que a perfeição está no nosso caminho. Mas nós precisamos batalhar para conquistá-la. Quando Jesus disse que devemos reconciliar-nos sem demora com o nosso adversário, pretendia nos ensinar a evitar discórdias na vida presente. Nossa vida presente é cheia de discórdias? O que vocês acham? Quem provoca as discórdias nessa vida? O outro? Eu? Nós? Todo mundo balançando a cabeça, né? Somos nós. Somos nós que provocamos a ira. Tudo isso que se processa aqui tem a ver conosco. Somos nós. Somos nós. Mas não vamos sair daqui, dessa reunião, cabisbaixos, não, porque somos nós. Vamos sair daqui motivados. Motivados a nos melhorarmos. Lembram? Nós somos seres perfectíveis. A perfeição está no nosso caminho. Nós podemos nos melhorar. A melhora vai se dar de hoje para amanhã? Não. Ela precisa ser trabalhada, ao mesmo tempo em que a gente lembra que ela é trabalhosa. Ela nos custa bastante. Porque nós vamos mexer o quê? Com o ego, né? Nós vamos mexer o quê? Com o orgulho. Mexer com o nosso orgulho é uma coisa complicada, né? Mas faz-se necessário. O orgulho pode diminuir? Pode. Vamos nos libertar do orgulho tão rapidamente? Creio que não. Creio que um dia de cada vez. Mas lembra quando eu falei da boa vontade e da vontade no início da nossa conversa? Então tá para nós. Então é para nós sairmos daqui felizes da vida e vibrantes, porque nós temos um evangelho para fazermos as nossas reflexões. E não vamos carregar auréola nenhuma na cabeça, não. Porque não é para nós. Mas o que é para nós é nós destrincharmos esse evangelho, é nós termos o mestre querido como modelo, como exemplo de vida para nós. Posturas, uma melhor postura para nós. É isso que nós precisamos buscar. Então, quando a gente fala de Jesus, dos seus ensinamentos e das soluções que nós podemos ter, uma alegria brota dentro de nós. Porque sabemos que dias melhores nós teremos. Nós teremos dias melhores. A coisa já não foi complicada lá para trás? Hoje nós estamos aqui, volto a dizer. Hoje, uma sexta-feira, gente. Uma sexta-feira com um tempinho desse, quanta coisa a gente podia estar fazendo ao invés de estar aqui. Mas nós nos vencemos. Nós estamos aqui. Que beleza, que bacana. Aí a gente olha assim em volta e não sabe a população invisível que está aqui. Para quem pode ouvir, para quem pode ver, a casa está cheia, graças a Deus. E sabe, eu aqui com o microfone na mão, eu estou me ouvindo. Porque eu necessito me ouvir, eu necessito estar em contato com esse evangelho para que eu seja melhor. Para que eu possa me olhar no espelho com alegria.
Porque quantos não conseguem se mirar no espelho? Quantos não conseguem olhar para o seu próprio reflexo? Mas bons dias virão em que nós vamos olhar o nosso reflexo e vamos sorrir. E que bom que a gente possa dizer, não só no momento em que a gente acorda, não, mas durante boa parte do dia a gente dizer: meu Deus, graças te dou por mais esse dia. Graças te dou por estar aqui, por estar vivendo. Graças te dou pela mente que vai clareando pouco a pouco. Não é bacana isso? Então vamos só repetir esse padrinho aí. Quando Jesus disse que devemos reconciliar-nos sem demora com o nosso adversário, pretendia nos ensinar a evitar as discórdias da vida presente, mas também que elas continuassem no plano espiritual. Olha o que a gente vai evitar. Que a gente não carregue, não arraste isso para outras vidas, para outro plano, para outras encarnações que viemos a ter. E nas existências futuras, neste mundo, porque dele não sairemos enquanto não pagarmos nossas dívidas até o último centavo, ou seja, até que a justiça esteja completamente satisfeita. Por que nós vamos continuar habitando um planeta como esse, planeta Terra cheio de imperfeições? Porque nós ainda somos compatíveis. Por que a gente já escuta há tanto tempo que o planeta Terra está em transição e essa transição não chega? Mas a transição, ela já chegou há muito tempo. Ela está ocorrendo há muito tempo. Mas por que se ela está ocorrendo há muito tempo? Por que ela não se concretiza? Porque depende de nós. Todos nós não queremos habitar um planeta melhor? Um planeta em que tenha pelo menos equilíbrio entre o bem e o mal? Um planeta de regeneração? Mas por que ele não chega? Porque nós ainda não temos aquela vontade, aquela garra. Muitos de nós já estamos despertando para isso. Nós já estamos acordando. Muitos de nós. Mas ainda não temos aquela garra. Então, mais uma vez, o Evangelho aí nos lembrando que somos nós. É para conosco esse trabalho. É para nós. Vamos trabalhar? Estamos com a ferramenta nas mãos? Temos. Temos as ferramentas nas nossas mãos. Basta que a gente olhe com carinho ao nosso redor. Ajuda. Eu era criança, já ouvi a minha avó materna dizer: a gente vem para essa terra, vem para esse planeta, mas a gente não vem nunca sozinho. A gente sempre vem trazendo muitas e muitas companhias. Mas até essas companhias que estão conosco, elas podem ser filtradas. Tá? Porque muitas companhias, tanto boas ou não tão boas assim, porque nós somos fruto de várias e várias encarnações. Então, cabe a nós mudarmos nosso campo vibracional para que a gente tenha boa companhia. A gente, às vezes, não fala para filho: olha as companhias, olha com quem você tem lidado. Isso vale para qualquer um de nós em relação à espiritualidade. Que companhias eu estou trazendo para o meu convívio? Aqueles que vão me auxiliar para eu melhorar, ou vamos nos auxiliar mutuamente? Porque assim como muitos nos ajudam, nós também, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, a gente pode vir ajudá-los também. É trabalho de um pelo outro. Não só precisa ser feito entre nós encarnados, mas entre nós e os desencarnados também. Porque muitos desencarnados, que às vezes praticam o mal, só estão ao redor do nosso planeta Terra por causa de nós mesmos. Porque nós os atraímos com os nossos pensamentos e com as nossas atitudes. Se as nossas atitudes e pensamentos forem melhores, com certeza as companhias espirituais do planeta também serão melhores e esse progresso do nosso planeta vai ser executado com maior rapidez. Então, está tudo aí o Evangelho nos convidando, que é para nós. E eu não tinha dito que é para a gente sair daqui melhores do que quando chegamos? Sim.
Viram só quantas coisas nós temos que fazer? Todos nós. Me incluo também, porque eu estou nessa peleja também para progredir. Olha só que bacana, tem tanta coisa para a gente fazer. Vamos fazer? Porque Jesus está conosco. Os anjos da guarda, espiritualidade amiga, estão sempre na torcida por nós. Estão sempre torcendo por nós. Não estamos sozinhos, graças a Deus. E temos um Pai que é amoroso e misericordioso e não faz distinção dos seus filhos. Mesmo aqueles que incorrem muito, que a gente vê por aí, não os julguemos. O julgamento precisa ser feito pelo alto. Para aqueles que incorrem e estão do nosso lado, ofereçamos a nossa prece. Porque muitas das vezes aquela incorreção daquele irmão que está acontecendo ali naquele momento pode ter sido a nossa do passado, ou se a gente não vigiar e orar, pode ser a nossa do presente. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Tenham uma boa noite. Obrigada, Edivaldo. Quantas reflexões, né? Então quer dizer que uma das coisas que a gente conseguiu refletir é que a gente ainda precisa se lapidar, porque ainda somos pedra bruta, né? Viu, gente? Não é difícil, né? Não é não, né? Acho que com boa vontade e querer, a gente chega lá, né? Vou pedir o Edivaldo para fazer a nossa prece final, tá? Então vamos todos juntos elevarmos nossos pensamentos a Deus nosso Pai e a Jesus, falando com o Mestre Jesus. Mestre amigo, nesta noite de reflexões, mais uma noite ofertada por Ti, para nós. Te agradecemos por esse presente que estamos recebendo, por todas essas vibrações benfazejas que agora estão nos rodeando. Te agradecemos por teu amor. Te agradecemos pelo Evangelho bendito, pelas elucidações que nos chegam sempre. Quanto auxílio, quanto amparo, quanta coisa recebemos de positivo antes de recebermos os passes. E que bom que antes dos passes haja uma reunião como essa, em que possamos fazer reflexões, em que possa tocar nossa alma, tocar o nosso espírito, nos deixarmos leves. Falar de Ti, Mestre, dos Teus ensinamentos, nos traz leveza, nos traz paz, nos traz conhecimento. Obrigado por tudo, Mestre amigo. E te pedimos, por favor, que leve nosso agradecimento até Deus nosso Pai, por sua tamanha misericórdia para conosco, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua justiça para com cada um de nós. Mestre, que essas boas vibrações que se encontram neste ambiente possam se espalhar por todos aqueles que estão sintonizados conosco, possam se espalhar por toda esta casa de caridade, chegar a todos os setores, a todos os departamentos, a todos os trabalhadores visíveis e invisíveis. Que possamos levá-las também, essas boas vibrações, nos caminhos que vamos seguir quando sairmos daqui e distribuirmos com aquele que passar por nós. Obrigado por tudo. Esteja conosco, Mestre, e sabemos que você sempre está. E continuamos no nosso trabalho incansável de estarmos vibrando na Tua face. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente.
assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala em nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta